Então, eu no início do culto fiz uma leitura bíblica na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E esse versículo que diz aqui no versículo 9: nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus tem misericórdia de nós, né? Quando eu pego esse versículo, vós sois, está falando daquilo que a igreja deve ser, daquilo que a igreja deve fazer. Então, existem muitos símbolos que vão representar o que é a igreja no Novo Testamento. E eu peguei aqui esse versículo. Paulo está exortando aqui a igreja sobre as questões, né, de divisões, mas a ênfase que eu quero dar aqui é sobre a igreja como comparada à lavoura de Deus. A lavoura é um termo da agricultura. A Bíblia é repleta de símbolos concernentes à questão da agricultura, né? Até porque me parece que o país Israel, né, o PIB lá, um dos carros fortes do PIB é a questão da agricultura. Então o Novo Testamento e o Velho Testamento também, ele enfoca essa questão da comparação do povo de Deus. Por exemplo, em Isaías, ele vai profetizar que Deus, ele estabeleceu uma vinha para o seu povo. Deus deu todas as regalias, Deus deu uma terra fértil. Deus outorgou àquela nação várias questões para eles desenvolverem. Mas num dado momento Deus disse: agora eu vou àquela vinha e vou requerer o fruto. E para a decepção do próprio Deus, na visão do profeta, ele não viu que a vinha só tinha a questão externa, mas não tinha a essência da mudança do fruto, que a gente pode aplicar como sendo fruto, como mudanças de caráter, de atitude da vida. Mas meus irmãos, entendemos que a igreja ela é comparada com a lavoura, uma plantação, mas percebemos aqui que dentro dessa simbologia, né, como a igreja é comparada com a lavoura, aí eu vou encontrar alguns passos que nós temos que dar para que essa lavoura possa ter o crescimento. Porque todo aquele que planta, ele quer colher. Glória a Deus. E a primeira coisa que nós vamos enfatizar nessa noite é, conforme o versículo que eu li, né, versículo 6. Primeiramente, Paulo diz: Paulo, eu plantei. Plantou o quê? Qual é a semente? A semente viva da palavra de Deus, a semente do Evangelho de Cristo. Eu lembrei-me agora, Daniel é testemunha, que a gente, na época lá, a gente fez um projeto da boa semente. E esse projeto da boa semente, a gente adentrou no campo. Glória a Deus. É isso aí, né? Glória a Deus. E a Bíblia fala em Mateus 13, né? O Jesus ele utiliza de muitas parábolas. Ele diz: o campo que você tem que lançar a semente, onde é o campo? O campo é o mundo, são as pessoas que estão ao seu redor. E a boa semente é o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus.
Jesus falou sobre o semeador que saiu a semear. Agora é interessante que a gente vai encontrar lá no capítulo 13 de Mateus 4 tipos de terreno, mas só tem um que a semente vai produzir fruto, é o terreno fértil. E é isso que Deus espera de mim e de cada um de nós, que nós possamos sermos agentes de Deus aqui na terra, como semeadores do evangelho da palavra de Deus. Glória a Deus. Semear a palavra é a missão principal da igreja de Cristo. Jesus disse que o semeador saiu a anunciar, a plantar a semente. E você já percebeu que a semente de Deus, a palavra de Deus, se você quiser verificar comigo, eu lembrei-me hoje de um versículo muito importante, na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo de número 23. Glória a Deus. Só para você ver quanto essa semente ela é poderosa. Glória a Deus. A semente da palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro: a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Glória a Deus. Então essa palavra, irmãos, ela é forte para transformar o coração do homem e da mulher também. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro diz isso. Essa palavra, ela permanece para sempre. E nós temos a missão de sermos semeadores da palavra de Deus. Irmãos, semear a palavra de Deus é destinado somente a um grupo da igreja, a uma equipe missionária? É aí que nós nos enganamos. A missão de semear a semente é destinada a todo aquele que nasceu de novo. Glória a Deus. A todos aqueles que foram transformados pelo poder dessa palavra. Glória a Deus. Para que eu possa ser uma testemunha de Cristo, não é preciso utilizar. Muitas vezes as pessoas elas vão à igreja e elas gostam de cantar, de louvar a Deus, de pregar. Eu até digo que o louvor a Deus não é destinado somente a um grupo. Toda a congregação louva e adora a um único e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Todos são chamados para adorar. Todos nós somos chamados para ser testemunha de Cristo. Perceba aí, Paulo inicia, ele planta a boa semente, a semente da palavra de Deus, a semente que transforma vidas. Glória a Deus. Semente que pode abençoar as pessoas, que pode fazer desse homem que está corruptível, ele se tornar um coração novo. Porque o coração novo é uma ação do Espírito Santo. E para que haja a transformação é preciso a proclamação da verdade de Deus. E para isso nós, igreja, nós somos chamados, irmãos, em meio a um mundo perdido, a um mundo caótico, a um mundo infrutífero, a um deserto, nós somos chamados para ser semeadores da palavra de Deus. Nós não temos a missão de converter todo mundo para Jesus. Porque se vocês lerem Mateus 13, há pessoas que são superficiais. Ela ouve a palavra, ouve a semente, está nem aí. Pessoas que aceitam a Cristo de primeira mão, elas são entusiasmadas, elas são aplicadas, mas quando vem a tribulação, elas desistem fácil. Já tem outros que aceitam a palavra, mas tem um determinado momento que a palavra vai te dar um momento de decisão. Você vai ter que decidir. E aí vem os espinhos, que representa nada menos que as concupiscências do mundo, os prazeres dessa vida, que eles vão sufocar a palavra, e a palavra não vai ter fruto. Mas é isso que Deus quer, que nós sejamos o quê? Terra fértil. Se você é uma terra fértil, a palavra começou a produzir vida no seu coração. Você começou a ter vida espiritual com Deus. Você começou a ter a intimidade com Deus. Então você agora é um semeador das boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Você espalha a semente de Deus.
Mas, meus irmãos, tem pessoas que dizem assim: não, eu acho que esse povo aqui da redor, a vizinhança, acho que os meus colegas lá são um coração muito duro, ninguém vai receitar a palavra, não. E a gente olha, eu encontrei aqui um versículo. Esse versículo há muitos anos que eu tenho ele no coração, que é o primeiro, no livro do Velho Testamento, Eclesiastes. Porque é o seguinte: você sabe que você vai plantar uma semente, aí você olha para o céu e diz: não vai chover não, eu acho que não vai dar certo eu plantar não, porque não vou ter resultado, e eu vou investir na semente e a semente não vai ter retorno. E aí, se você for seguir essa linha de pensamento, você nunca vai plantar e nem tampouco vai colher. Porque quem não planta nunca vai colher. É preciso, claro que você pode plantar coisas nocivas, aí a colheita ela vem a reboque. Mas Deus quer que nós plantemos a verdade de Deus. Leia comigo Eclesiastes capítulo de número 11, sobre as circunstâncias em que não está propício para você espalhar a mensagem da semente do Evangelho. Versículo 4 da Eclesiastes diz assim: que aquele que observa o vento nunca semeará. Ou seja, o vento representa circunstâncias difíceis, tribulações, angustiantes, problemas. Se você começar só a observar a questão da história, você nunca vai semear nada, você sempre vai ser improdutivo. Mas o versículo na parte 2, parte B, ele diz assim, ó: e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então é preciso arregaçar as mangas, é preciso levar a preciosa semente. Deus está assim convocando a igreja da atualidade para nós agarrarmos essa missão de sermos semeadores da palavra. Glória a Deus. Não como que uma imposição, mas como uma obrigação, que você veste a camisa e você diz assim: eu fui alcançado por essa graça, eu fui abençoado pelo poder do Evangelho, e eu quero também desejar isso para a minha família, eu quero também desejar isso para os meus colegas, eu quero também levar a semente no trabalho, eu quero também levar a mensagem da palavra às pessoas que estão perto de mim. Glória a Deus. E certamente, às vezes eu converso com as pessoas, né? Tem pessoas que eu semeei há muitos anos atrás. Quando eu olho, o irmão diz: a paz do Senhor. Eu digo: meu Deus, eu não esperava não que essa pessoa fosse deixar a semente de Deus transformar o coração dele. Pois não é que a gente só lança, mas num determinado momento a semente vai brotar, a semente vai alcançar o propósito de Deus. A minha palavra não voltará vazia. Glória a Deus. É por isso que vale a pena você não está fazendo serviço para o homem, você está fazendo serviço para a glória de Deus. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Não importa as circunstâncias, Deus é o Deus que vai abençoar, e a sua palavra ela não voltará vazia. Mas, meus irmãos, essa missão essa visão da igreja como a lavoura de Deus, ela implica para nós que cada um dos servos de Deus são semeadores da boa semente do Evangelho de Cristo. Mas eu quero passar o segundo passo que o apóstolo diz no 6. Glória a Deus. E aí, eu posso usar um fio mesmo, só falhando. Agora vai. Amém. Bendito seja Deus. Os irmãos, vamos conferir comigo
Ele diz: eu plantei, mas qual é a segunda parte da missão? Além de semear, eu cultivei, eu reguei. Porque você, do plano de vista assim, natural, você planta coloca ali uma plantinha ali. Se você simplesmente deixar ela, é como uma pessoa que vem à igreja, como uma pessoa que vem visitando. Claro que você não vai. Tem pessoas que vêm à igreja, eu vou ficar nessa igreja aqui, mas eu quero logo cantar, eu quero logo pregar, eu quero logo ser isso e aquilo. Não, você veio para ser um adorador. Você veio para ser um participante do culto. Glória a Deus. Eu não acredito que você vai ser só crente de cargo. Você veio aqui para ser regado por Deus. A Bíblia diz, a Bíblia compara, né? A Bíblia compara na questão da lavoura. Lá no Salmo 1, irmãos, eu achei interessante, vocês conhecem bem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos homens. Bem-aventurado o varão que não anda segundo a roda dos escarnecedores. Mas ele tem um prazer aonde? Na palavra de Deus. Ele será comparado a quê? A uma árvore que está plantado junto às águas. Então veja que a árvore que está plantada junto às águas, ela recebe ali alimento, ela recebe ali o sustento. E é dessa forma. A primeira parte da missão de Deus para a sua igreja é semear a palavra. Numa dessas vem pessoas para Jesus. Aí chega uma pessoa para Jesus. E o que nós vamos fazer com ela agora? Agora nós vamos cultivar. Inicialmente nós temos que cultivar, irmãos, uma boa amizade. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, Uma Igreja com Propósito. Ele diz que uma igreja que está nessa sintonia de comunhão, nessa sintonia de união, do Salmo 183, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Sabia que é uma igreja que as pessoas estão lá fora no mundão, às vezes fazendo a vontade, né, da carne, numa mesa de bar, se satisfazendo a si mesmo. Elas estão todas juntas, mas não tem comunhão. Mas na igreja de Jesus, na lavoura de Deus, aqui tem o Espírito Santo que vai usando os irmãos para ali trazer uma palavra trazer aquela irrigação, trazer aquele cultivo de uma boa amizade, trazer aquela palavra de aconselhamento, trazer aquele incentivo. Olha, vamos à casa do Senhor, vamos receber uma palavra, vamos para o culto de doutrina, vamos para a escola bíblica dominical, vamos para a oração, vamos para o ciclo de oração, vamos crescer em Cristo, vamos estar bem próximo desse rio de águas vivas, que ele vai fluir dentro de nós. Uma coisa é certa, irmãos, estamos vivendo um momento em que muitas pessoas, elas não se fixam no lugar. E uma árvore, ela tem que crescer as suas raízes. Estou falando de uma pessoa recém-chegada, de uma pessoa que está ali na igreja, vem de um mundão, vem de uma cultura diferente, e nós estamos aqui para apoiar essa pessoa. Não que a gente vai concordar, porque quando a pessoa chega para Jesus, se até mesmo nós, às vezes nós temos coisas que temos que se converter, é verdade? Até nós temos que se converter. Imagina uma pessoa que aceitou a Jesus, está com poucos dias, e a gente quer logo que ela mude da noite para o dia. Mas é Deus que dá a mudança, Deus é que dá o crescimento. A igreja de Jesus, ela prepara a pessoa, ela está ali para apoiar, está ali para orar, está ali para ajudar, está ali para cultivar o apoio espiritual, para cultivar a espiritualidade. Glória a Deus. Uma espiritualidade saudável, para aquela pessoa gostar do ambiente. Então, eu sempre dizia isso, se eu e você como crentes, se nós gostamos do ambiente de igreja, nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de orar, então isso vai se tornar uma referência para quem está entrando. Isso vai ser uma referência para as pessoas que aceitaram a Cristo. Glória a Deus. Então essas pessoas, elas vão ser transformadas, elas vão ver uma referência. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o segundo passo para que o cumprimento dessa missão da igreja como lavoura de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer e você tem que fazer é sermos semeadores, agentes de semearmos a boa palavra de Deus. A segunda coisa é exatamente isso, é cultivar
cultivar a boa recepção, cultivar essa recepção com amor, o amor de Deus. Glória a Deus. E certamente o relacionamento saudável, ele vai trazer fruto nas pessoas se interessarem em abrir o coração, em deixar Deus transformar as nossas vidas. Eu digo isso que nós, como Igreja da Assembleia de Deus, nós temos assim esse fortalecimento na evangelização. Tem até alguns pregadores que fazem aquelas trabalhos de evangelização, aí diz: ganhamos tantas almas. Aí quando passa o tempo, cadê as almas? É interessante essa questão da integração. Uma ligação já é uma forma de você mostrar que está solícito em ajudar aquela pessoa, que está desejoso de que aquela pessoa possa estar sincronizado com os trabalhos da igreja do Senhor. Mas isso quando nós damos valor, quando nós estamos aplicados, quando nós estamos no rio de Deus, o rio está fluindo, glória a Deus, e nós estamos crescendo. Quem disse que nós paramos de crescer? O caminho da maturidade é um caminho longo, até a volta de Jesus, até o arrebatamento, até a morte. Nós vamos numa caminhada paulatinamente, glória a Deus, sendo santificado, deixando o Espírito Santo fluir, o fruto de Deus. Mas uma coisa que eu quero te falar, uma terceira palavra, é sobre a frutificação, irmãos. Terceiro passo para o crescimento da lavoura: você semeou, você cuidou, você ajudou, agora você deseja o fruto daquela semente. Sabe quando é que vai acontecer a frutificação? Quando? Eu vou mostrar para você o que Jesus Cristo falou em João capítulo 12, versículo de número 24. Jesus fala de um grão de trigo, que é a semente. Ele disse: se o grão de trigo cair na terra, versículo 24 do capítulo 12 de João: na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, o que vai acontecer? Ele não vai dar fruto. Irmão, o que isso tem a ver comigo e com você? O grão de trigo já caiu na terra. Aqui está falando de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para florescer uma igreja viva, cheio do fruto do Espírito Santo. Mas aplicando para nós, o grão de trigo é a palavra. A palavra foi plantada em nosso coração. Nós somos adubados, cultivados, fomos preparados por Deus. Mas aí, como eu falei, nós temos que frutificar para Deus. Mas Jesus disse que é preciso morrer para que possa produzir fruto. Confere comigo aí. Porque se não morrer, não dará muito, não dá fruto. Então é preciso a morte do eu, é preciso a morte do velho homem. Irmãos, é necessário a renúncia à morte do eu. Porque é o seguinte: quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, se você olhar aqui, de forma geral, um terreno, campo, capim, tem algum esforço para a pessoa nascer capim? É coisa natural, não é não? Nasce naturalmente. Você planta capim? Não. Capim não dá fruto. Mas para que uma árvore possa ser ali, ter ali aquele cajuzinho, aquela manga, né? É preciso ali, tem a estação, tem um momento. Assim é Deus na nossa vida. Então, mas é preciso, amados irmãos, que limpar o terreno. Tem muitos espinhos que representam o pecado. E eu vou dizer muitos exemplos desses espinhos que muitas vezes impede o crescimento de nós mesmos. Vem comigo ler Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Quais são essas coisas que impedem o crescimento? Eu, como participante da lavoura de Deus, sabe quais são elas? São as obras da carne. Quais são elas?
Veja o versículo 19, o capítulo 5. Elas são uma relação aqui. Ele começa com a prostituição. Ele vai para a impureza. E ele fala da lascívia também. Depois do versículo 20 ele fala da idolatria. Ele diz que também as feitiçarias fazem parte. Ele diz também que as inimizades atrapalham o crescimento da frutificação. Porque isso aqui são coisas do homem, da natural. Mas você e eu somos regenerados numa semente viva, uma semente de Deus. E o que mais? Tem porfias, emulações, tem iras, tem pelejas, tem dissensões, tem heresias, tem invejas, versículo 21. Tem homicídios, tem bebedices, tem glutonarias, tem coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu posso fazer parte da lavoura de Deus, mas eu preciso deixar, renunciar, morrer, para que eu possa produzir fruto para Deus. Glória a Deus. Então Gálatas vai dizer assim: só o Espírito Santo é que forja em mim o caráter de Cristo. E o que é o caráter de Cristo? É o fruto do Espírito Santo. Está lá, capítulo 5, versículo 22. Primeiro é o amor, depois vem a alegria, vem a paz, vem a longanimidade, vem a benignidade, vem a bondade, vem a fidelidade, vem a mansidão, vem a temperança. Então essas coisas aqui, elas não são produzidas naturalmente, quem dera. Mas aqui é o fruto que é forjado em nós pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que você e eu deseja que o Espírito Santo forje em nós o caráter de Cristo. Pois isso, Deus, Ele deseja encontrar na sua lavoura. O verdadeiro fruto representa a transformação de vida. O verdadeiro fruto representa o crescimento espiritual. O verdadeiro fruto é um caminho em direção à maturidade. O verdadeiro fruto é deixar a renúncia do velho homem. O verdadeiro fruto é deixar que o grão de trigo possa produzir fruto, mas o velho homem tem que morrer para que o fruto do Espírito assuma o lugar na nossa vida e que sejamos nova criatura em Cristo Jesus. Diga amém. Amém? Mas irmãos, você está afinado com o fruto. Você está lutando contra você mesmo, porque essa luta aqui é constante, irmão. E nessa luta aqui não tem forte nem fraco. Todos nós somos fragilizados. A nossa dependência vem do alto. Veja, um planta, um lança a semente, um rega. Mas quem é que pode trazer o crescimento? Só o Espírito Santo. Quando eu estou conectado com Ele, lá nas águas de Deus. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo vai implantando em nós o caráter de Cristo. Glória a Deus. Mas eu quero fazer uma última questão sobre esse terceiro passo para o crescimento da lavoura, que é a frutificação. Eu falei sobre essa questão da frutificação espiritual, do forjar do caráter de Deus, da renúncia do velho homem. Mas tem outra coisa que eu gostaria de ressaltar nessa mensagem. O apóstolo está dizendo que nós somos o que? No versículo de número 9. Vamos lá, volta para o 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 3, capítulo 3, versículo 9. Nós somos o que? Cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus. Glória a Deus. Bom, servir é outra oportunidade que cada um dos servos de Deus que foram chamados para semear, para receber com alegria, para apoiar. Mas isso mostra a questão do servir, o servir a Deus, a servir na lavoura de Deus. E a questão, que é a mensagem que eu falei na último culto da mocidade, é ser voluntário para trabalhar na lavoura de Deus. Ser voluntário. Isso é um dos aspectos que a lavoura está precisando de voluntários. Certa vez Jesus olhou, aí em Mateus capítulo 9, ele viu que havia uma grande multidão de gente dispersa. Lembra? A seara,
lá no capítulo 9. E Jesus percorria as cidades, ele percorria as aldeias, ele ensinava nas sinagogas, capítulo 9, versículo 35. Ele pregava o evangelho do reino, ele semeava a boa palavra do reino, e ele curava os enfermos e as moléstias entre o povo. Chegado o momento em que Jesus viu a multidão, e ele teve íntima compaixão daquela multidão, porque aquela multidão andava desgarrado, errantes como ovelhas que não têm pastor. Foi nesse momento que Jesus faz uma oração ao Pai, e ele disse, final dizendo, ele disse aos discípulos: a seara, ou seja, a lavoura é grande, mas tem poucos trabalhadores. Mas vamos orar. Ele diz: rogai ao Senhor da seara, ao dono da vinha, ao dono da obra, porque Ele vai mandar ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus. Você vai fazer essa oração nessa noite. Senhor, envia ceifeiros para a sua seara. Senhor, envia ceifeiros para a sua seara. Senhor, se você começar a orar: Senhor, envia ceifeiros para a sua seara, sabe qual vai ser a resposta que Deus vai dizer para você? Você é um ceifeiro. Você é um ceifeiro. Você é um semeador. Você é um servo de Deus. Você é um cooperador. Junte conosco. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua comunhão, o teu talento. Desenvolver o talento de Deus, desenvolver as armas que Deus nos deu. Glória a Deus. Mas tem outra coisa. O Senhor lançou uma parábola dizendo assim: eu estou engajando, alistrando pessoas para o serviço da lavoura do Senhor. Mateus capítulo 20. Glória a Deus. Para concluir, viu, Léa? Você me dizia isso lá. É verdade, viu? Glória a Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem, pai de família, acordou bem cedo, de madrugada, saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Determinado momento ele saiu e encontrou na madrugada: ei, junte comigo, vamos trabalhar na vinha, porque eu vou te dar o que for necessário, 1 denário por dia. Ele ajustou o salário dos primeiros trabalhadores, 1 denário, que era uma diária. O pessoal estava desempregado, pegou a enxada, mão na obra, foram trabalhar. Ele saiu no outro horário, você vai ver, 3ª hora. Essa 3ª hora vocês fazem a madrugada, o dia e a noite judaica. O dia lá termina 6 da noite. Aí a noite é dividida em 4 vigílias. E o dia começa às 6 da manhã. Na madrugada ele foi mais ou menos 5 da manhã, ele acordou, chamou as pessoas para trabalhar. Quando chegou a hora 3ª, 9 horas da manhã, contratou mais gente para trabalhar. Passou mais um tempo, ele saiu. E lá no versículo 5, perto da hora 6ª, e também ele contratou gente. E foi na hora 6ª é meio-dia, a hora em que Jesus conversou com a mulher samaritana. A hora 9ª, a hora em que os discípulos foram lá orar, ele contratou com trabalhadores. Faltava quantas horas para terminar o dia? Só 3 horas. Mas aí que de repente ele sai de novo, lá no versículo 6, e é já 1/10 hora. Sabe o que é 1/10 hora? Dentro desse contexto aqui, era 5 horas da tarde, viu, Miquel? 5 horas da tarde. Só faltava quantas horas para terminar? Só 1 hora. Só 1 hora. Mas ele diz assim: ei, vocês estão aí ociosos o dia todo. Vocês não querem trabalhar não, rapaz? Estou falando na minha forma de falar aqui. Aí o versículo 7: ninguém nos assalariou. Aí ele diz: ide vós também para a vinha e recebei o que for justo. Eu não vou entrar aqui na questão da recompensa, mas eu estou dizendo que Deus, nessa parábola, Ele estava engajando homens e mulheres, jovens, crianças, homens de Deus, para o serviço da lavoura de Deus. Então a gente poder
ver essa passagem. Ela tem, cada um tem um significado, mas tem os trabalhadores da última hora. Tem os trabalhadores da última hora. É esses os trabalhadores da última hora que Deus está contratando. Irmão, eu vou ganhar quanto? Eu quero dizer para você que tudo que você semear no reino de Deus, tudo que você fizer para a obra de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai recompensar, Deus vai te dar o teu galardão, Deus vai ministrar sobre a tua vida, porque no momento em que você ministra, que você semeia e que você ajuda alguém, você é impactado pelo mesmo poder da palavra. Glória a Deus. E outra coisa, a vinha de Deus, a seara de Deus, o campo está alistrando homens e mulheres, servos de Deus, para servir, na certeza que há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Diz o hino 93, né? Há trabalho pronto para cada um de nós. Então essa é a palavra de Deus nessa noite, irmãos. Eu não posso me esticar mais, mas que o Senhor venha falar ainda mais ao seu coração, ao meu coração, para que você possa meditar. Que o Senhor da vinha, Ele está alistando pessoas, homens e mulheres, para esta grande obra. Glória a Deus. Seja aqui, seja a vinha do Senhor, a obra do Senhor, nós somos chamados para individualmente frutificarmos, individualmente trabalharmos o caráter de Cristo em nós, sermos ministrados por Deus, mas também sermos cooperadores de Deus. Então, quando Paulo enfatiza a questão do cooperadores de Deus, ele quebra uma falsa doutrina em que estava trazendo protagonismo para os ministros de Cristo. Paulo está dizendo, olha, os ministros, eles não são protagonistas da obra do reino de Deus, eles são cooperadores da obra de Deus, eles são ministros a serviço da obra de Deus. Então todos nós somos chamados não para sermos estrelas do reino de Deus, Deus nos chamou para sermos cooperadores do reino de Deus. Então vamos ficar de pé, meus irmãos, para agradecer ao Deus por essa palavra conhecida, mas ela é necessária para que nós, como igreja de Cristo, possamos nos comprometer em atender o chamado de Deus. Há um chamado de Deus para cada vida. Então desenvolva o chamado de Deus na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos concluir com oração? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, Pai, aí está a mensagem de Deus. Senhor, o Senhor tem falado ao meu coração, aos nossos corações, sobre essa necessidade de sermos semeadores da boa semente do reino de Deus. Deus, que essa mensagem que nos alcançou, essa mensagem, Senhor, que transformou, essa mensagem que impactou a nossa vida, eu creio, Pai, que é propósito Teu, que em nome de Jesus o Senhor venha levantar-nos, abençoar essa congregação, o Senhor faça florescer, o Senhor faça frutificar, o Senhor visite nessa noite a vinha de Deus aqui nessa hora, o Senhor passa em revista as tropas do Teu reino, que estão aqui, Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, fala aos nossos corações, ó Deus, restaura, ó Deus, reaviva, como diz o Teu servo, o apóstolo, desperta o dom de Deus que há em Ti, qual foi colocado pela imposição dos presbíteros. Desperta, ó Timóteo, desperta, deixa o desânimo, deixa a fraqueza, ó Pai, há uma chamada de Deus, para um chamado de renúncia, para um chamado de crescimento, para um chamado de envolvimento com a Tua seara, em nome de Jesus. Nós fazemos nessa noite a oração que Jesus ensinou, ó Senhor, a seara é grande, mas que o Senhor levante homens e mulheres, ceifeiros para a Tua obra, obreiros para o Teu reino, ó Senhor, em nome do Teu Filho amado, que essa palavra possa, Senhor, no dizer do profeta Isaías, a minha palavra não voltará vazia, mas ela prosperará naquilo para qual foi designado. E eu creio, Deus,
que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é poder, e que nós sejamos tocados por Ti, em nome de Jesus, para um comprometimento, porque na vinha do Senhor há trabalho, na vinha do Senhor há compromisso, na vinha do Senhor, aleluia, há recompensa. Eu sei, Senhor, que há muita gente ainda ocioso, até no meio cristão, até na lavoura de Deus, mas em nome de Jesus, desperta e tira-nos de toda ociosidade e nos dá o envolvimento com a Tua obra neste lugar, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão com o Seu Santo Espírito esteja sobre a lavoura de Deus, a igreja do Senhor, desde agora e para sempre, e todos possamos dizer amém.